Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. Que Deus possa estar derramando as suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias. Que Deus possa estar olhando para nós com misericórdia, para que nós possamos a cada dia mais estar mais perto dele, para que nós possamos adorar o nome dele com todo o nosso coração. Quem está convidando você a fechar os seus olhos nesse momento, para nós estarmos orando ao nosso Deus, pedindo para que Ele abençoe as nossas vidas, para que nós possamos passar por esse momento de grande dificuldade que nós temos enfrentado nesse momento. Esse ano de 2020 ele veio e ele tem trazido grande aflição, grande dificuldade na vida de todas as pessoas, né? É um ano que tem, em certa parte, decepcionado muitas pessoas, porque é um ano que tem trazido muita dor e aflição no coração das pessoas. Mas nós sabemos que Deus, Ele tem um propósito para tudo aquilo que Ele faz. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por mais difícil que possa parecer esse momento que nós estamos passando, esse momento, essa pandemia que tem afetado milhões de pessoas, nós sabemos que Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Você pode ter certeza que ao final de tudo isso, quando tudo isso passar, tudo isso acabar, nós vamos olhar para trás e vamos ver que Deus nos ensinou muito com isso que está acontecendo durante esse ano. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos estar orando a nosso Deus. Senhor meu Deus, meu querido Pai, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos escutando sobre a Sua palavra, pela oportunidade de estarmos louvando ao Teu nome, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que nós estamos passando por um momento de grande dificuldade, um momento de grande aflição, de grande dor. Muitas pessoas, ó Deus, têm caído na fé, muitas pessoas têm afastado de Ti, ó Pai, porque já não aguentam mais a pressão que está sobre a vida delas, ó Deus. Então, Deus, nesse momento eu peço para que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas, que a Sua mão de poder possa ser derramada sobre a vida delas, para que elas possam se fortalecer no Teu nome, Pai. Nós sabemos que nada acontece fora da Tua vontade, ó Deus. Tudo que acontece tem um propósito por Ti, ó Deus. Por isso nós pedimos para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, para que nós possamos continuar firmes, ó Deus, nesse momento de grande dor, de grande sofrimento, Pai. Para que nós possamos continuar firmes, ó Deus, na Tua palavra, para que nós possamos continuar louvando ao Senhor, para que nós possamos continuar adorando a Ti, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que em algum momento nós vamos passar por tudo isso e vamos olhar para trás e vamos dar glórias a Ti, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor nos protegeu. Por isso, ó Deus, nesse momento eu peço para que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Pai, de cada pessoa, Deus, para que nós possamos realmente estar firmes na palavra do Senhor, para que nós possamos passar por esse momento de grande dor e grande sofrimento. Novamente, obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, em nome de Jesus. Amém. Quem está cantando você mesmo à distância, mesmo em sua casa, está cantando junto conosco essa canção que diz que digno é o Cordeiro que foi morto. Um dia Jesus ele morreu pelas nossas vidas e ele foi crucificado para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar adorando o nome dele. Por isso, seja louvando a Deus com todo o seu coração. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei do Ser. És tudo para mim, e eu te adorarei. Oh Deus, nós queremos te adorar, Pai, nesse momento. Nós queremos a nossa vida aqui, no nome de Jesus. Do arco-íris, sol de trovão, luz e louvores, honra e glória, vai poder pra sempre ao único Rei eternamente. Amém e amém. Nós possamos continuar louvando ao nosso Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Com tudo que há em mim, confessarei que céu
Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas vidas. É com alegria que nós mais uma vez estamos aqui para podermos refletir um pouquinho mais na palavra de Deus, que é quem nos fortalece, que é quem nos ajuda a realmente vencer os dias maus. E eu gostaria de te convidar, meu irmão, a fechar os seus olhos e vamos juntos buscar o nosso Deus, pedindo que Ele nos ilumine e nos ajude a compreender a sua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e de todos os meus irmãos que acompanham este culto, na Tua presença, pedindo que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito, que foi quem inspirou essa palavra, possa vir sobre nós de tal maneira que ela possa, meu Deus Santo, nos ajudar a viver de conformidade com a Tua vontade. Peço, Pai, que visite cada um dos nossos irmãos dentro dos seus problemas, dentro de suas lutas, dentro de suas dificuldades e que elas possam em todos os momentos levá-los a crescer em fé, a ter a certeza que com o Senhor nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos refletindo e falando sobre a firmeza na fé. E nós temos tentado então desafiar os irmãos a cultivarem uma vida de fé viva e verdadeira para que a gente possa viver de conformidade à vontade de Deus, para que a gente possa realmente cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados e para que nós também possamos vencer as lutas e adversidades que vêm sobre nossas vidas sem naufragar na fé. E nesta noite eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor comigo no livro de Jó, no capítulo de número 1, faremos a leitura do versículo 13 ao versículo de número 22, que diz: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as juntas passeavam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um momento muito difícil. Nós estamos vivendo um momento marcado por perdas. Se nós repararmos, a pandemia que tem atingido não somente o nosso país como o mundo, nós vamos perceber que ela tem trazido à vida das pessoas grandes e significativas perdas. Não são poucas as pessoas que, devido à pandemia, perderam seu emprego, perderam sua renda, perderam de alguma forma um ente querido. Hoje nós vemos que a pandemia ela já soma 111 mil mortes. Então são muitas pessoas que foram atingidas de alguma forma por essa
epidemia e perderam alguma coisa. E essas perdas vieram sobre a vida de todos. Nós percebemos que este momento que nós estamos passando e vivendo, caracterizado por um momento de perdas, essas perdas atingem a vida de todas as pessoas. Elas atingem a vida de homem, a vida de mulher, atingem a vida de rico, a vida de pobre, mas uma coisa interessante é que ela também atinge a vida de crente e a vida de ateu. Não importa onde a pessoa esteja vivendo, se na roça ou na cidade, se ela é uma pessoa culta ou se é um analfabeto, não importa. Nós estamos percebendo que as pessoas neste período da história estão vivendo uma vida marcada por grandes perdas. E o que é que essas perdas muitas vezes conseguem fazer no coração daqueles que estão passando por elas? Muitas vezes essas pessoas são tomadas por uma tristeza, por uma dor, e no meio da angústia da perda vem sempre aquela pergunta: por quê? Por que isto está acontecendo comigo? Por que isto aconteceu na minha família? Quando a gente fala a respeito de sofrimento, a respeito da dor que essas perdas trazem, quando nós olhamos para a vida do ímpio e o vemos no meio de um grande sofrimento, nós ficamos até tranquilizados e conformados com os sofrimentos do ímpio. E muitas vezes algumas pessoas até chegam a dizer que quanto mais o ímpio sofrer, é melhor ainda. Mas quando nós falamos a respeito do sofrimento na vida de um justo, na vida de uma pessoa que serve e crê em um Deus vivo e todo-poderoso, a própria pessoa que serve a Deus, o próprio justo, no momento de suas angústias, ele mesmo se pergunta: por quê? Por que isto está acontecendo em minha vida? E para que estas perdas que nós estamos presenciando nos nossos dias, que tem afetado a vida de todos, tanto crentes como não crentes, para que ela não venha enfraquecer a minha e a tua fé, eu gostaria de mais uma vez te desafiar a viver uma vida firmada na fé. Somente vivendo uma vida firmada na fé poderemos vencer os dias maus. Somente vivendo uma vida firmada na fé poderemos passar pelos momentos difíceis da vida sem naufragar e sem desviar do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E para que eu e você possamos realmente nos firmar na fé, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus ela penetre o nosso coração de forma que ela nos fortaleça, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, quanto mais conhecimento e quanto mais lançamos nossa vida e a alicerçamos sobre a palavra de Deus, mais somos fortalecidos na fé para podermos viver de conformidade ao que o Senhor nosso Deus espera de nossas vidas. E nesta noite, eu gostaria de dizer a você, meu irmão, que me ouve, que acompanha este culto aí da sua casa, que Jesus ele continua nos chamando para servi-lo e para servi-lo em uma vida firmada na fé. E ao chamar a mim e ao chamar a você para se tornar seus servos nessa terra, nós vamos perceber que as Escrituras Sagradas vai trazer ao meu e ao teu coração promessas gloriosas. Cristo realmente, ao chamar-nos para servi-lo nessa terra, ele trouxe ao meu e ao teu coração promessas gloriosas, como por exemplo, ele nos prometeu a sua presença. Ele disse a todos aqueles a quem ele chamou: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos prometeu o Consolador. Ele disse que não nos deixaria órfão, mas ele enviaria outro Consolador que habitaria em nós. Ele também nos prometeu poder.
ao dizer que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E ele também nos prometeu em sua palavra uma morada gloriosa, quando ele disse aos seus discípulos que na casa do seu pai havia muitas moradas, que ele havia ido preparar uma morada para nós. Mas o mais importante de tudo, ele nos prometeu vida. Ele nos disse que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. A sua palavra diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Então, nós, olhando para as Sagradas Escrituras, vamos ver que de fato Cristo, ao chamar pessoas para caminhar com ele, ele faz algumas promessas gloriosas, mas nós não podemos de forma alguma, como cristãos chamados por Cristo para vivermos uma vida firmada na fé neste mundo, nos iludir e achar que ele nos prometeu uma vida fácil nessa terra. Ele não nos prometeu uma vida blindada contra perdas, uma vida blindada contra as angústias e os sofrimentos que este mundo traz. Então, neste momento em que nós estamos vivendo de perdas, de sofrimento, de dor, de angústia, nós não podemos de forma alguma permitir que essas coisas nos esfriem, que essas coisas nos abalem, que essas coisas roubem de nós o propósito pelo qual nós um dia fomos chamados por Jesus para viver nessa terra. Jesus, ele disse que nesse mundo, os seus discípulos teriam aflições. Ele alertou os seus discípulos falando que este caminho seria um caminho apertado. Ele disse que a porta seria uma porta estreita. Ele disse que na nossa caminhada cristã, muitas vezes, os nossos inimigos estariam dentro da nossa própria casa. Ele disse que nesse mundo nós viveríamos como peregrinos. Com isso nós percebemos que a caminhada cristã não é uma caminhada fácil. Nós estamos expostos aos mesmos problemas e angústias que vêm sobre a vida de todas as pessoas. Por isso, meus irmãos, eu gostaria que as perdas, as lutas, as angústias, os momentos difíceis que nós passamos ou estejamos passando neste momento, que isto não enfraqueça a minha fé, que isso não enfraqueça a tua fidelidade, o teu amor, a sua disposição de continuar vivendo uma vida para aquele que te chamou, que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, Jó, ele nos serve como um grande exemplo de alguém que foi chamado por Deus para servi-lo nessa terra, e suas perdas não conseguiram enfraquecer a sua fé. O livro de Jó, ele começa no céu, entre um diálogo entre Deus e Satanás. E nós vamos perceber que dentro desse diálogo, Deus ele pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ao que Satanás então lhe responde: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás sai da presença de Deus. É importante notarmos que a argumentação de Satanás quanto à fidelidade, quanto ao amor, quanto à fé de Jó, ela está relacionada
com o fato de Jó estar vivendo uma vida abençoada por Deus em todos os aspectos, ao fato dele não estar passando por lutas ou falta de nada. Então Satanás entra nesta linha de raciocínio dizendo: claro, Deus, que Jó é um homem temente ao Senhor, é lógico que ele é um homem de fé. Como que ele não seria um homem de fé, um homem que te ama, um homem que realmente vive uma vida de fidelidade ao Senhor, sendo que tudo de bom acontece na vida dele? Ele não tem problemas, ele não tem falta de nada, tudo lhe vai bem. Tira o que ele tem e você vai ver se ele não blasfema na tua cara. E Deus então, ele concede a Satanás o direito de tocar na vida de Jó, tirando aquilo que ele tinha. Porém, Deus dá apenas uma ordem para Satanás: apenas na vida dele você não tocarás. E nós percebemos que Satanás sai da presença de Deus e começa a trazer perdas significativas sobre a vida de Jó. Jó, ele perde sua riqueza, Jó, ele perde sua família, Jó, ele perde a sua condição social, porque ele era um homem socialmente importante, reconhecido, uma pessoa rica, só que ele perde tudo isso. E o texto da palavra de Deus vai nos dizer que em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta nenhuma. No capítulo 2 nós vamos perceber que o texto vai dizer que um dia que os filhos de Deus se compareceram diante de Deus, Satanás veio no meio deles. E Deus mais uma vez pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro, homem que se desvia do mal? Você havia dito que se eu tirasse tudo que ele tinha, ele blasfemaria e perderia sua fé. No entanto, eu permiti que você tocasse em seus bens, você tirou tudo que ele possuía. Você tirou sua riqueza, você tirou sua família, você tirou seu status social, e ele permaneceu firme. Ele não perdeu o seu amor, sua fidelidade, sua fé em mim. Então Satanás mais uma vez vai dizer a Deus: toca em sua carne, toca em seus ossos, e você verá se ele não blasfema em sua cara. E Deus mais uma vez permite que Satanás lhe tire agora a própria saúde. No entanto, Deus mais uma vez diz: somente contra a sua vida você não tocará. Na vida de Jó você não tocará. E Jó, como diz o texto aqui, vai dizer: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me inclinastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Nós então podemos perceber que diante de todas as perdas que Jó sofreu, ele não perdeu o mais importante: ele não perdeu a sua fé. E o desafio que está diante de mim e está diante de você, meu irmão, que um dia foi chamado por Jesus para segui-lo e servi-lo nessa terra,
é que nós podemos sofrer algumas perdas dentro deste mundo, porque assim como o ímpio, nós também estamos expostos às adversidades e aos problemas deste mundo, mas nós não podemos perder o mais importante, que é a nossa fé. Por isso precisamos viver uma vida firmada na fé. E rapidamente eu gostaria então de dizer para os irmãos o que as perdas não conseguiram tirar de Jó. Em primeiro lugar, as perdas que Jó sofreu não conseguiram tirar dele a sua humildade diante de Deus. No versículo 20, a parte A diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Veja que os planos de Satanás dentro dessa provação contra a vida de Jó era fazer com que ele se rebelasse contra Deus, era fazer com que ele blasfemasse o nome de Deus. Então, em sua estratégia, Satanás tira tudo que ele tem, ele traz severas perdas sobre a vida de Jó, e agora ele espera, no momento em que Jó receber a notícia de que tudo que ele tinha se foi, ele perdeu, ele se revoltará contra Deus, ele se rebelará contra esse Deus a quem ele diz amar, a quem ele diz servir de todo o seu coração. Mas quando olhamos para esse texto, nós percebemos que os planos de Satanás são frustrados na vida de Jó, porque quando Jó recebe a notícia de todas as perdas que ele havia acabado de obter, ao invés de se rebelar, ao invés de se revoltar, ao invés de se levantar e se lançar no chão para reclamar e para colocar a culpa nas pessoas que haviam lhe roubado, nas pessoas que haviam matado seus servos e tirado tudo que ele tinha, ele se levanta e se humilha na presença do Senhor, demonstrando com isso que mesmo diante daquele momento adverso, ele continua confiando no senhorio de Deus sobre sua vida, ele continua se humilhando e confiando na misericórdia desse Deus sobre sua vida. E o que eu gostaria de dizer, meu irmão e minha irmã, é que existem pessoas que não podem ser colocadas à prova de forma alguma, porque há muitas pessoas que, enquanto tudo vai bem em sua vida, são pessoas que com seus lábios dizem acreditar em Deus, dizem amá-lo, dizem querer viver somente para Ele, mas no momento em que a provação vem, no momento em que ele é atingido pelas angústias e tribulação desse mundo, a primeira coisa que percebemos é que são tomados por um espírito de revolta, são tomados por um espírito onde eles passam a blasfemar e reclamar de tudo e de todos e se revoltam até mesmo com Deus. E eu gostaria então de te perguntar: você já passou por um momento de provação? Você já sofreu alguma perda significativa em sua vida? O que essas perdas causaram em sua vida? Revolta? O momento ruim, a adversidade na tua vida como servo e serva de Deus, como cristão que tem a palavra de Deus, que é o guia que dirige a tua vida nessa terra, que mostra que nós fomos chamados por Cristo, temos promessas gloriosas, mas não estamos blindados contra as adversidades. Essas adversidades que foram permitidas vir sobre sua vida, elas causaram o quê? Tristeza, revolta, rebeldia contra Deus, ou te fez se tornar uma pessoa que se humilha na presença de Deus, crendo e confiando em seu senhorio e crendo e confiando em suas misericórdias sobre sua vida? Eu gostaria de dizer o seguinte: Cristo, Ele chama a mim e Ele chama a você. Talvez em algum momento você
né, por causa das lutas desta vida, você se desviou, você se afastou do caminho do Senhor, e hoje pode ser que esteja vivendo uma vida cercada pela rebeldia, ou uma vida cercada pelas blasfemações, né, contra o povo de Deus, contra Deus e contra tudo, por causa das coisas ruins que aconteceram na tua vida. Mas eu gostaria de te dizer que nesta noite, Cristo te chama. Ele te chama porque Ele te ama. Ele te chama porque Ele quer restaurar a tua vida e te dar a oportunidade de começar uma nova caminhada firmada na fé, a exemplo da vida de Jó. Mas em segundo lugar, nós vamos perceber que as perdas na vida de Jó não conseguiram lhe tirar uma outra coisa muito importante, que foi a sua adoração a Deus. O texto aqui no versículo de número 20 diz que quando Jó recebe aquela notícia de todas as suas perdas, ele se levanta, e depois de se levantar, ele se lança no chão. Mas ele não se lança no chão para reclamar, ele não se lança no chão para acusar, para blasfemar o nome de Deus. Aqui diz que lançou-se em terra e adorou o nome do Senhor. Mais uma vez, os planos de Satanás de trazer revolta, de afastar Jó da sua vida de fé, da sua vida de amor, da sua vida, né, de gratidão a Deus, se frustra. Jó, mesmo diante da adversidade, ele continua adorando o nome do Senhor. E eu digo aos irmãos, é tão fácil ser um homem de fé que adora a Deus, que confia em Deus, que está, né, disposto a viver para Ele nos momentos bons da vida. Mas como é difícil continuar sendo um homem de fé, como é difícil continuar sendo uma pessoa que ama a Deus, que o adora, que o exalta nos momentos difíceis da vida. Davi, no Salmo 34, versículo 1, Davi diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi, ele está declarando que ele louvará, que ele bendirá o Senhor em todos os tempos, em tempos ruins e em tempos bons, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tribulação. E quando nós olhamos para o Salmo 34, nós veremos que este salmo foi escrito por Davi em um momento de adversidade, quando ele estava na presença de seu inimigo, onde ele teve que fingir de maluco, ele teve que dar uma de louco para não ser morto e ser, né, ali liberado por Abimeleque. Então, eu volto a te perguntar: será que alguma adversidade que você passou nesta terra não tenha fechado os teus lábios? Será que você não permitiu que algum problema que você passou te impedisse de continuar sendo encontrado por Deus como um dos seus verdadeiros adoradores nessa terra? Eu e você somos desafiados a viver uma vida firmada na fé e vivermos para o louvor da glória daquele que nos chamou, independente da circunstância que a gente venha a estar passando. Mas em terceiro e último lugar, nós veremos que as perdas de Jó também não conseguiram lhe tirar sua gratidão e confiança na soberania de Deus. O versículo de número 21 diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Com certeza, essas palavras nos faz, né, perceber que dentro do coração de Jó há uma certeza que Deus, Ele é digno de toda a gratidão dos nossos corações, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e o Deus soberano e o Deus que tudo nos dá. Jó, ele está consciente de que ele veio a esse mundo sem nada. Ele está dizendo: olha, nu foi que eu vim a essa terra. Eu não tinha nada, exatamente nada. E tudo que eu vim a adquirir durante a minha vida, eu era o homem mais rico do Oriente.
mas tudo que eu vim a adquirir foi Deus quem me deu. E aqui então ele vai então falar sobre a soberania de Deus. Ele diz: Deus deu e Deus tirou. Deus está no controle e no domínio de todas as coisas. Ele tanto tem o poder de dar, quanto ele tem o poder de tirar. E na minha vida foi isto que aconteceu. Deus foi que me deu a vida que eu vivia, Ele que me concedeu todos os bens, todos os filhos, a saúde que eu tinha, tudo foi Deus que me deu. Mas Ele também, como um Deus poderoso e soberano, que tem em suas mãos o domínio e a autoridade para fazer o que bem quiser, Ele também tem o poder de tirar. Quando sua mulher chega para ele diante de todo o sofrimento que Jó está passando e diz: continuas mantendo a fidelidade? Amaldiçoas esse Deus e morre, porque é bem melhor morrer do que continuar vivendo como você está. E Jó diz: falas como uma louca mulher. Recebemos o bem de Deus, por que não poderíamos também aceitar o mal? Então Jó, ele declara que o Deus que ele serve é soberano sobre todas as coisas que acontecem sobre sua vida, mesmo sobre as adversidades que ele passa nesse mundo. E eu te pergunto mais uma vez, por que as adversidades da vida que eu e você passamos, elas conseguem nos entristecer? Por que as adversidades da vida que nós enxergamos passar no mundo, elas conseguem nos desviar do propósito pelo qual nós somos chamados? Porque as perdas que eu e você passamos neste mundo conseguem nos esfriar e nos desviar do propósito que Deus tem para a nossa vida? Será que é porque não conseguimos confiar plenamente que o Deus que nós servimos, Ele é soberano e está no controle de todas as coisas? Será que é porque não conseguimos colocar a nossa confiança naquele texto que diz que todas as coisas cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus? Mesmo no meio das adversidades e lutas, mesmo no meio das perdas, Deus continua trabalhando, e dentro do que Ele trabalha soberanamente, Ele trabalha para um bem na vida daquele que Ele chamou. Isso significa que aquele que começou uma boa obra na minha e na tua vida, Ele está trabalhando para concluir esta boa obra. Por isso, Jó, mesmo diante das suas adversidades, ele conseguia manter uma vida de gratidão. Bendito o nome do Senhor, porque o meu Senhor está no controle de todas as coisas. Para concluir esta reflexão, eu gostaria então de mais uma vez te dizer: Jesus te chama para uma caminhada firmada na fé. Ele tem promessas realmente gloriosas para as nossas vidas, mas não nos prometeu que nos blindaria contra as adversidades desse mundo, que nenhuma perda abale nossa fé, que nenhuma perda nos faça nos revoltar contra o nosso Deus, tire o nosso louvor ao nosso Deus, diminua a nossa gratidão por quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Jesus nos assegura a vida eterna. Em Mateus capítulo 10, do versículo 29 ao 31, Jesus, Ele vai dizer para eles o seguinte: olha, todo aquele que perder pai, mãe, casa, irmão, amigos, todos aqueles que perder alguma coisa nessa terra, por amor a mim e por amor ao Evangelho, eu digo que ainda nessa terra receberá 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Jesus, Ele assegura a mim e a você a vida eterna. Ele nos prometeu vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos chamou e nos deu vida. E Ele promete, conforme está na palavra de Deus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu acredito, meus irmãos, que a exemplo do que aconteceu na vida de Jó,
Ele perdeu muitas das coisas que Deus havia dado para ele. Mas uma coisa Deus não permitiu que Satanás lhe tirasse: a vida. E Jesus, ele chama a mim e ele chama a você para servi-lo nessa terra. E ele nos promete que aquele que crê nele tem a vida, e a vida eterna. É uma promessa que ele dá a mim e a você. E neste mundo nós podemos perder muitas coisas, mas a nossa salvação em Cristo Jesus, ela está assegurada. Como Jesus diz: ninguém pode lhes tirar das minhas mãos. Paulo, em Romanos capítulo de número 8, ele vai dizer, ali dentro daquele texto, falando a respeito de que aos que antemão conheceu, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E ele vai falar: o que faremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? E depois de falar que nem morte, nem principado, nada pode nos tirar, pode nos roubar o grande presente da salvação que é adquirido pela fé em Jesus Cristo. Por isso, vale a pena, meu irmão, nós continuarmos vivendo uma vida firmada na fé, uma vida para Cristo, uma vida de gratidão, uma vida de esperança. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que nada enfraqueça a tua fé, mas que nós possamos continuar vivendo e cultivando uma fé viva e verdadeira no nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos.